Felipe Coutinho voltando para o Corinthians, saiu recentemente duas matérias muito interessantes do Meu Timão e do GE, que são duas fontes muito confiáveis, falando sobre essa possibilidade. Vou comentar um pouquinho elas aqui nesse vídeo, também dar minha opinião sobre o que eu acho, se acha que é uma boa ou não. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu like, comenta aí a opinião de vocês sobre essa contratação e sem mais enrolação, bora pra resenha. Então, a notícia que saiu no Meu Timão do Vessone, que é um cara muito respeitado falando de Corinthians, é que o Corinthians realmente tem muito interesse nele, mas que pode ser um negócio mais difícil do que as pessoas vêm pensando, porque vai depender de três condições. A primeira é o Aston Villa liberar. O Aston Villa acabou de contratar o Felipe Coutinho do Barcelona por 20 milhões de euros, então pagaram uma grana boa até, e tem contrato até 2026, então é um contrato longo. A compra dele está praticamente descartada, porque o Corinthians não tem esse dinheiro nem próximo disso, então o Aston Villa teria que liberar ele por empréstimo ou romper o contrato, assim como o Willian fez com o Corinthians quando largou o Arsenal. O segundo ponto é justamente esse, a vontade do jogador. Como eu disse, igual o Willian abriu mão do contrato todo com o Arsenal, então o Coutinho ia ter que abrir mão de todo o dinheiro que ele tem para receber do Aston Villa, que a gente sabe que ele ganha em Libra, a Libra está mais de R$6, então com certeza ele não ganha pouco. O terceiro ponto é justamente o alto salário dele, como o Corinthians ia pagar isso. O Vessone falou que se for o caso das negociações irem bem, avançarem bem, o Corinthians vai ter que ir atrás de um patrocinador para ajudar a pagar parte do salário. Ele lembrou que o Corinthians ainda não tem patrocinador para as costas da camisa, então talvez possa fazer um esquema que chegue um patrocinador novo que ajude a pagar o salário do Coutinho, expondo o patrocínio nas costas. A matéria do GE já diz que o Corinthians olha com um olhar bem mais entusiasmado, já está bem mais confiante na contratação e compara com o cenário que eles tiveram com o Maicon no ano passado. O Maicon tinha contrato com o Shakhtar Donetsk, mas teve toda aquela situação da guerra e tal. Naquela ocasião, o Corinthians teve que esperar um pouco para contratar o Maicon, porque o Maicon tinha a possibilidade de ir para algum clube europeu. Se pintasse o interesse de algum outro time europeu, acho que ele teria preferido ir para a Europa do que voltar para o Brasil. O Coutinho pode acontecer isso também. O GE diz que o Corinthians vai esperar um pouco mais essa janela se desenrolar, porque se o Coutinho receber uma outra proposta da Europa, pode ser que agrade mais ele. O grande trunfo do Timão nessa negociação pelo Coutinho é o empresário do jogador, que é o Kia Joorabchian, que, para quem não sabe, é um empresário iraniano que já trabalha com o Corinthians há muito, muito tempo, tem a parceria muito boa com o Corinthians. Ele que trouxe o Tevez para o Corinthians, trouxe o Mascherano para o Corinthians, também trouxe o Willian mais recentemente para o Corinthians, então ele também é um cara que tem contatos muito bons lá no futebol inglês, principalmente com o West Ham, enfim, com o próprio Arsenal, quando ele ajudou a trazer o próprio Willian. Então o Corinthians aposta muito nele, no poder de convencimento dele para trazer o Coutinho para o Brasil. Falando um pouco mais do jogo em si, acho que o grande problema do Coutinho realmente nos últimos anos vem sendo as lesões. Puxando aqui os históricos de lesão dele pelo Transfermarkt, dá para ver que ele teve duas lesões muito graves. Uma foi no joelho, quando ele estava no Bayern ainda, e a outra foi uma lesão que ele ficou mais de 60 dias fora. Então há de se preocupar. Além disso, ele teve vários problemas musculares nos últimos anos, principalmente depois que ele saiu do Liverpool. Então o Corinthians também, que é um time com um elenco envelhecido, já vou falar um pouco sobre isso. Ano passado teve vários problemas com esses problemas físicos mesmo. O principal exemplo é o Renato Augusto, que ficou muito tempo parado. É sabido que o elenco do Corinthians é muito envelhecido, digamos assim. Muitos jogadores acima dos 30 anos. O próprio Vitor Pereira, ano passado, reclamou disso. Falou que ele queria um time com muito mais intensidade, que o elenco não podia dar isso para ele. Isso também foi um dos motivos da saída dele, né? Ele queria um elenco mais jovem, queria mais contratações de caras jovens. O Corinthians não ia poder dar isso para ele. Eu não sei como o próximo técnico, o Lázaro, vai querer escalar o time, mas a gente pode fazer algumas projeções do time titular do Corinthians. Vou colocar aqui um campinho para vocês. Tem o Cássio no gol, que tem 35 anos, mas enfim, goleiro, não sei se dá para colocar nessa conta. A linha de defesa toda teria mais de 30 anos, com Fagner 33, Gil 35, Balbuena 31 e 37 o Fábio Santos. O Balbuena, que a gente não sabe se vai ficar no Corinthians, porque ele tem contrato até o meio do ano, aquela situação da Rússia, vai ter que haver uma negociação, mas esse é outro assunto. No meio campo tem o Fausto Vera, que é o primeiro jogador dessa lista com menos de 30 anos ali. Tem o Paulinho e Renato Augusto, possível meio campo ali, não sabe se ele vai escalar assim, mas os dois têm 34 anos. Talvez o Duqueiroz possa entrar ali, que ele é jovem também, mas enfim, Paulinho joga muito mais que o Duqueiroz, coloquei ele por causa disso. Tem o Adson na ponta direita, que eu não sei se vai ser titular. O Vitor Pereira gostava muito dele, ele é jovem. E no ataque ali o Yuri Alberto e o Roger Guedes, que são os dois principais jogadores, assim, também são jovens. Então do time titular ali, dá pra ver que são 4 ali só com menos de 30 anos. Então acho que o Coutinho tem 30 anos,
Então, se ele entrasse, ele poderia entrar no lugar do Adson. Outro ponto também é a permanência do Yuri Alberto. Atualmente, o reserva dele é o Júnior Santos, que tem 35 anos, então seria mais um jogador com idade avançada. E no meio-campo ele também, eu esqueci de falar, tem a opção do Maicon em vez do Paulinho, que também é outra negociação que o Corinthians vai ter que ter, porque o contrato dele é de empréstimo e vai acabar agora 31 de dezembro. A minha opinião é o seguinte: eu acho que todo time brasileiro, sem exceção, que tiver a possibilidade tem que ir atrás do Coutinho, porque ele com certeza é um craque, é diferente, até no futebol europeu ele é diferente, aqui no Brasil ele ia sobrar se tiver condições físicas, mas eu acho que pro Corinthians eu não iria. Se eu fosse o Coutinho, eu acho que o Corinthians não seria meu destino ideal, porque o Corinthians, na minha opinião, não vai brigar por títulos esse ano. Como eu disse, o time eu acho que já deu o que tinha que dar, acho que pode fazer um bom papel, mas acho que não vai ser protagonista, brigar por títulos, como eu falei. Se eu fosse Coutinho, eu preferiria ir pro Vasco, porque apesar do Vasco também não brigar por títulos, eu acho que é um time que ele já tem identificação, é torcedor, e também o Vasco tem um projeto dos próximos 3, 4 anos de brigar por títulos sim. Então acho que ele seria essa figura central, acho que seria bem legal a volta dele aqui pro Vasco. E também, uma questão pessoal minha, que acho que ele vai preferir muito mais morar no Rio, onde é a casa dele, do que em São Paulo. Mas é basicamente isso. Deixem nos comentários a opinião de vocês. A gente ainda não tem nenhuma informação oficial sobre Coutinho no Vasco, é mais uma opinião minha, um palpite meu. O Vasco tá fazendo várias negociações, isso todo mundo sabe. O próprio Léo Pelé surgiu do nada, então não tinha nenhuma especulação sobre o Léo Pelé. Do nada apareceu, já estava praticamente certo. Então acho que o torcedor vascaíno tem todo o direito de sonhar sim. Mas, de qualquer forma, vou ficando por aqui nesse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, indica pro amigo. E é isso. Vamos ficando por aqui. Valeu pela audiência, pela paciência. Tamo junto, falou.